Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí, o vídeo de hoje é assim, muito diferente. Eu nunca testei e tentei fazer dessa forma, mas essa semana não consegui gravar e provavelmente não vou conseguir para soltar vídeo pra vocês. Então hoje foi a melhor opção que eu encontrei e eu precisava limpar as minhas coisas também. Por isso eu vou os dois pra deixar tudo em ordem e bem planejado. Como que vai funcionar? Hoje é dia de então eu vou fazer assim, cada parte que eu for limpar eu vou responder uma pergunta. Eu sempre começo limpando essas prateleiras e a mesa. Automaticamente eu vou limpar as prateleiras e a mesa e eu venho respondendo a primeira pergunta. Pronto, gente. Prateleiras e cadeira e mesa limpas. Vamos para a primeira pergunta. Por que ler a Bíblia todos os dias? Bom, enquanto eu vou tirando o lixo, eu vou falando com vocês. Então, quando você não tem o hábito de ler, acaba sendo irrelevante mesmo, né? Se você não tem o hábito, para você talvez não faça diferença. Mas eu costumo dizer que a vida cristã, assim como a nossa vida, ela tem vários pilares, sabe? E existem coisas na nossa vida que não podem ser deixadas sem ser feitas todos os dias, como beber água, comer, se alimentar bem, trabalhar, fazer exercícios. Tem coisas que não tem como. Mas se você quiser, você consegue não fazer essas coisas, só que a consequência vem ao longo do tempo. Por exemplo, se eu ficar sem beber água todos os dias da forma correta, o que vai me prejudicar? Daqui a alguns anos, daqui a um tempo, eu vou ter pedra no rim. Se eu não comer bem agora, daqui a alguns anos eu vou ter diabetes, pressão alta, enfim, e outros fatores. Então, assim como a leitura, a oração, o jejum acrescentam na nossa vida. Se eu deixar de ler a Bíblia, me faltará conhecimento e sabedoria, apego e acesso ao Espírito Santo. Se você quer ter intimidade com uma pessoa, se você quer ter profundidade com uma pessoa, se você quer conhecer uma pessoa, você precisa e provavelmente você vai conversar e ficar com ela todos os dias. Então, gente, acaba que, se você lendo a Bíblia todos os dias, você tem acesso a muitas coisas que nenhuma outra pessoa tem. Vitória, então você está querendo dizer que eu preciso ler a Bíblia todos os dias para ter uma profundidade? Sim, mas eu fiquei sem ler a Bíblia uma semana. Se você tem no seu coração o desejo e a frequência de ler a Bíblia toda semana, está tudo bem. Não é necessário você ler a Bíblia todos os dias para ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque, gente, Deus é um Deus que busca a verdade do nosso coração. Se um dia acontecer de você não conseguir priorizar a leitura, Ele vai entender pelo motivo que não deu. Você não lê porque não coloca como prioridade, aí eu acredito que seja algo que pode contar muito na sua vida. A leitura bíblica, ao meu ver, é algo muito, muito, muito essencial na vida de um cristão, porque você conhece, você tem acesso e você experimenta coisas incríveis que se você não lê, você não sabe. Como? Vou dar um exemplo. Eu mudei muito meu caráter, a forma de eu ver as pessoas, os erros e as circunstâncias pelas atitudes que Jesus tem, que Jesus tinha quando ele esteve aqui na Terra. Então, se eu não lesse a Bíblia, eu não saberia e não seria moldado. Você só muda quando você lê a Bíblia. Com o coração disposto a ler e se aprofundar todos os dias, não fica a mesma pessoa. Agora chegou a hora do guarda-roupa. Então eu vou limpar
e depois eu venho conversando com você. Quem quer participar do Frente com a Vi, gente, é só me seguir lá nas minhas redes sociais. Você fica por dentro de todos os babados e as coisas. Gente, já limpei o guarda-roupa, limpei aqui o coisinho, como vocês viram. Agora eu vou limpar minha janela. Enquanto isso, eu vou responder a próxima pergunta, que é: como você encontra tempo para oração e reflexão em sua agenda? Vamos lá, que eu vou falar com vocês. Eu postei um vídeo esses dias atrás, que eu vou deixar nos cards, de como é a minha rotina da manhã sendo uma cristã. Todo dia de manhã, quando eu acordo e quando eu consigo, como eu disse pra vocês, tudo baseado na intenção do meu coração. Minha intenção é acordar todos os dias cedo e fazer o meu devocional. Quando não dá, está tudo bem, eu faço em outro horário. Ou deixo pra fazer no outro dia, e assim vai. Como que funciona? Eu postei esse vídeo, inclusive vá assistir quem fez essa pergunta, que é muito interessante. O que eu faço todos os dias? Todos os dias eu tiro 20 minutinhos para ler um versículo, um capítulo da Bíblia e orar. Às vezes tem dias que eu oro mais, eu uso os 20 minutos para orar mais. Tem dias que eu uso 20 minutos para refletir mais. Tem dado muito na minha questão de constância na oração. A agenda e a vida cristã não tem que ser algo que caiba na sua agenda, a vida cristã. A vida cristã tem que ser o que rodeia, a sua vida tem que ser baseada na sua vida cristã. Se você não consegue priorizar uma oração, você pode e consegue priorizar pelo menos 20 minutos para ler a Bíblia. A sua vida tem que ser rodeada entre a sua vida cristã. Você precisa ter mais constância. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você não vai ter vontade de jejuar. O que te molda é a sua agenda cristã. Agora chegou o momento de varrer. Eu sempre passo a vassoura, tirando o pó e as coisas. Depois eu venho com o pano, né? Então eu vou varrer, depois eu respondo mais uma pergunta e depois eu venho com o pano. Vamos lá. Terminei, gente. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual a maneira favorita de permanecer constante em sua fé no dia a dia? Como eu já disse, né? Eu acho que essa pergunta se encaixa na outra. Eu tento priorizar. Eu acredito que esse é muito do jeito que eu gosto das coisas. Sempre gostei e sempre gosto de tudo muito básico e simples. Eu sou muito do dia a dia, da constância, daquilo, do um passo de cada vez. Eu não gosto de ir de uma vez, assim, fazer tudo de uma vez, não. Eu gosto de sempre planejar e fazer tudo bem pensado. Então, eu acredito que isso é muito do que eu gosto. Tanto no meu estilo de roupa, na maneira que eu gosto de decorar as coisas. É muito simples, eu gosto do básico, daquilo que eu sempre vou poder ter, aquilo que tá no meu alcance de fazer. Minha maneira favorita de permanecer na fé diariamente é fazer aquilo que está ao meu alcance. Como 20 minutos por dia, eu percebi que é o máximo que eu consigo para tirar esse momento. Eu comecei com 15, percebi que eu podia aumentar para 20 e 20 tem sido assim, prioridade. Eu tenho que fazer com 20 minutos, eu não posso bobear 1 minuto sequer, senão não dá tempo. Então eu percebo que esses 20 minutos tem sido algo que me mantém constantemente na constância, aquilo que eu gosto de fazer. Eu também gosto de sempre separar uma vez na semana para estar jejuando. Então, tento sempre fazer o devocional pelas manhãs, então é algo constante, aquilo que eu gosto e eu sei que eu vou conseguir fazer. Às vezes vai acontecer de Deus ficar sem falar conosco 1, 2, 3, 4 vezes assim, mas vai chegar um momento que Ele vai ver a verdade no nosso coração. Ele já vê, né? Então vai chegar um momento que Ele vai nos mostrar a verdade do nosso coração e nós vamos começar a senti-lo com mais frequência. Nem sempre todo dia, mas vamos sentir. Às vezes o sentir não é necessário, gente. José ficou sem ouvir a voz de Deus depois do sonho e foi o que foi. Abraão ouviu a voz de Deus muitas vezes
e errou como errou. Então, às vezes o ouvir, o sentir não é necessário, mas sim aquilo que a gente tem firmado em nosso coração. Então, gente, é isso. Agora, faltam mais 2 perguntas. Eu vou passar o pano no chão agora e eu respondo a próxima. Próxima pergunta. Como você lida com estresse e ansiedade como uma jovem cristã? A ansiedade, na questão dos pensamentos futuros, é um desafio para mim. Constantemente eu tenho esse desafio. Não de ter aquelas crises de ansiedade, não, graças a Deus. Mas eu tenho bastante pensamentos relacionados ao meu futuro que me deixam preocupadas, enfim. O estresse, eu acho que quanto mais cheia do Espírito Santo, na questão de você ler a Bíblia, conhecer o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, eu acho que você começa a ter mais acesso. Mas é muito uma escolha também. Talvez você possa conhecer, absorver as coisas, mas acaba que você nem coloca em prática. Mas a questão dos pensamentos e ansiedade, eu procuro sempre pensar, digerir os pensamentos, entender o porquê, o que aconteceu para eu começar a ter esses pensamentos e deixar acontecer. Eu comecei a entender que tem coisas que não são e não vão se resolver comigo, com a minha própria mão. Por exemplo, o meu futuro, o que será de mim? O que eu vou fazer? Gente, tem coisa que não tá no meu alcance, que só pertence realmente a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós não sabemos do nosso amanhã. A única pessoa que sabe do nosso amanhã é Deus. A gente fala esse programa e faz de tudo pro nosso amanhã, mas o nosso amanhã não nos pertence. E o estresse, eu costumo ficar muito quieta quando eu tô estressada. Eu não estouro, eu não gosto de colocar pra fora de uma vez. Eu gosto de digerir, entender e ir soltando com calma e tranquilidade as circunstâncias. Não é sempre, mas eu me esforço. Agora eu vou colocar as coisas em ordem e depois eu venho responder a última pergunta. Graças a Deus, faxina do quarto acabou, luz amarela acesa, sem a luz azul. Então vamos para a última pergunta. O que você pensa de uma vida com jejum, oração e leitura de forma constante? Bom, o que eu penso, não entendi muito, mas eu acho que isso é o essencial, né? Não assim, eu vou jejuar, ler e orar diariamente que eu vou pro céu. Não, gente, isso não significa nada. Mas como eu digo e repito, a intenção do seu coração é que vale. Se você faz só por fazer, se você faz só pra mostrar, se você faz por nada, não vai mudar nada. Então, eu acho que isso é o dilema e eu acho que isso é o arroz, feijão e água do cristão. Mas não é o que vai te levar pro céu. Só que quem vai pro céu e quem quer ir pro céu não tem como viver sem essas coisas. Como eu disse, se você quer participar do De Frente com a Vida próximo, me siga no meu Instagram que eu posto lá e vocês enviam perguntas. Foi esse vídeo de hoje. Um beijo, deixa o gostei, se inscreve e compartilha para todos os seus amigos. E se alguma dessas dicas eram as suas dúvidas e você concorda, coloca aqui. Foi esse vídeo de hoje. Um beijo e tchau!